Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor, amém? Aqui quem vos fala mais uma vez é o obreiro Rogério, congrego na Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo, na terceira etapa do Jardim Céu Azul. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer também à nossa pastora presidente Eloide Ramos e ao nosso pastor Gideon Júnior, a qual são idealizadores dessa maravilhosa obra que é a leitura bíblica diária. Agradeço também à nossa amada pastora Socorro por mais essa oportunidade a mim confiada de estarmos juntos meditando na palavra do Senhor. Dando continuidade à nossa leitura bíblica diária, hoje nós iremos meditar a partir do versículo 13 até o versículo 20 de 1 Samuel, capítulo 26, que diz assim a palavra do Senhor. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia uma grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem valente? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardastes o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizestes. Vive o Senhor, que sois dignos de morte. Vós que não guardastes ao vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha na vossa cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: É a minha voz, ó meu rei. Disse mais: Por que persegues o meu senhor, tanto o teu servo? Que fiz eu? E que maldade se achas nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: Vai e serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Glória a Deus e aleluias. Amada igreja, vimos na leitura anterior que Davi, na companhia de Abisai, ele entra ali no meio do rei e seus 3.000 soldados. Porém, todos estavam dormindo em um profundo sono. Sono esse que permite Davi entrar e sair tranquilamente, levando consigo a lança e o cantil de água de Saul. Então a palavra de Deus vai nos relatar que Davi sai do meio deles e passa para o outro lado e ficou ali no cume do monte, em uma grande distância, para a sua própria segurança, claro. Davi, ele era um homem de muita sabedoria, e muito vigilante. O fato de Deus ser com ele não lhe dava o direito de tentar a Deus. Sim, amada igreja do Senhor. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo 4, versículo 9 ao 12. Todos já conhecem, Jesus Cristo é levado ali para o deserto pelo Espírito Santo do Senhor. E o inimigo, o próprio diabo, ele vem tentar Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Levou-o também a Jerusalém e pôs-o sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustente nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Glória a Deus e aleluias. Amada igreja, o inimigo aqui agora ele vem tentar Jesus usando o que está escrito lá em Salmos 91, a partir do versículo 11. Porém, Jesus Cristo ele vai rebater usando aquilo que está escrito lá em Deuteronômios, capítulo 6, versículo 16. Quantas vezes estamos de frente de uma situação a qual o inimigo colocou para nos matar,
para nos derrubar, para nos afrontar, e achamos que somos fortes para sustentar tal situação. Já vimos que Davi, nessa situação, ele não espera que Saul venha até ele e nem foge de Saul, assim como ele fez em outras anteriores. Porém, ele não iria ser tão ousado em tentar a Deus e querer uma conversa com o rei, a qual já tinha colocado em seu coração em matá-lo, juntamente ali com 3.000 homens que estavam esperando somente uma ordem de Saul para fazer aquilo. Devemos buscar sempre a sabedoria e a estratégia em Deus para cada peleja, para cada situação que se levanta contra nossas vidas. E entender como iremos sair de cada cilada do inimigo. Quando Davi chega a uma certa distância, ele vai bradar para aqueles homens que ali estão e direcionar sua voz para Abner e vai lhe fazer uma pergunta: por que tu não responde, Abner? E no mesmo momento veio a resposta que diz: quem és tu que gritas com o rei? E aí eu te pergunto, quem era Abner? Ele foi um comandante do exército de Israel, que serviu o rei Saul. Era um grande guerreiro e tinha muita influência política em Israel. Ele era parente de Saul e capitão de seu exército, No fim da sua vida, Abner apoiou a Davi como rei e o ajudou a estabelecer o seu reinado. Por isso que iremos ver Davi repreender Abner por sua falta de atenção para com o rei. Sim, se tinha que ter uma guarda ali, se tinha que ter uma proteção ali, quem tinha que ter se atentado era o capitão do exército, ou seja, Abner. Davi vai dizer: não és tu um homem valente? E quem és tu em Israel? Por que não guardastes o rei, o teu senhor? Sim, Abner e seus soldados deveriam ter montado uma guarda para proteger a vida do rei, como todo o exército fazia naquela época. Porém, Abner e todo o exército tinham sido dominados pelo sono. Sono esse que se Davi realmente fosse um inimigo naquele momento, eles estavam todos mortos. No entanto, o que iremos ver é só Davi falar: pois aí entrou um do povo para destruir o rei, o teu senhor. Olha, Abner, isso que fizeras não é bom. Como vive o Senhor, vós sois dignos de morte, pelo fato de não guardar o seu Senhor ungido de Deus. E para que aqueles homens tivessem realmente ciência da gravidade a qual eles cometeram, Davi vai falar: olha aqui, onde está a lança do rei e o cantil de água que estava junto à sua cabeceira. Aqui neste momento iremos ver dois fatos. Uma foi a gravidade a qual aqueles homens colocaram não somente as suas vidas, mas também a vida do rei Saul. Quantos de nós, nos dias de hoje, estamos assim como aqueles homens, dormindo em um profundo sono espiritual, de tal maneira que o inimigo entrou, roubou, destruiu e até mesmo matou. Porém, não viram o que aconteceu. Sim, amada igreja do Senhor, pessoas que não estão mais vigilantes, pessoas que deixam que o inimigo entre para roubar a paz, para roubar a comunhão, matar os sonhos, destruir famílias, destruir os filhos e até mesmo casamento. Não cuida daquilo que Deus lhe deu de mais precioso. E quando acordam para a vida, o caos já está instaurado. Muitos até já morreram espiritualmente por falta de vigilância. Olha o que diz lá em Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Nós podemos pegar essa palavra de Ezequiel, capítulo 3, e aplicar nas nossas vidas, aqueles que estão na frente da sua casa, nós homens como sacerdote do lar, aplicar na vida dos líderes. Ó filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quantas? Liderança de homens, liderança de mulheres, liderança de jovens. Deus constituiu para ser atalaia no meio deles, para estar vigilante.
E Deus vai trazer a palavra para que vocês avisem a eles, ou seja, vocês vão conduzir cada liderança, porém essas pessoas em algum momento adormecem espiritualmente, o inimigo entra, barganha, o inimigo trabalha no meio da liderança, o inimigo vai trabalhar no meio dos liderados. Está acontecendo muito isso nos dias de hoje, amada igreja do Senhor. Por isso nós que exercemos alguma liderança no ministério, Deus nos colocou como atalaias para estar ali, vigilantes, observando. Em Efésios capítulo 5, versículo 14 ao 18, vai dizer, olha, por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porque vede prudentemente como andas, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. Sim, olha, a instrução de Deus para nossas vidas. Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá qual é a vontade dele. Cristo vai te esclarecer qual caminho deve andar. Portanto, vede prudentemente como andas. Olha, observe como você está andando e ande prudentemente, não como nécios, ou seja, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Observando o tempo. Observe os dias de hoje, amada igreja do Senhor. Dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Nós devemos sim buscar entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas, porque lá em Apocalipse 3, versículo 11, vai dizer, olha, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Amada igreja do Senhor, Jesus Cristo está voltando. Guarda o que tens, limpa-se, santifica cada dia mais. Não é tempo de andarmos dispersos, não é tempo de entrarmos no acomodismo espiritual, não é tempo de andarmos adormecidos. Deus nos colocou como atalaia sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério, e acima de tudo devemos ser atalaia da nossa própria vida. Sim, em cuidar do membro ao qual faz parte do corpo de Cristo. Por isso, os dias são maus e devemos sim tomar muito cuidado com isso. E entender como nunca qual é a vontade de Deus e aplicar ela em nossas vidas. Amada igreja, não adianta nós só ouvir a palavra de Deus e não praticar. Nós devemos sim ouvir e obedecer a palavra do Senhor sempre. E se apartar de tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos encher do Espírito Santo do Senhor para a honra e glória de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor por essa palavra. E o segundo ponto a qual nós iremos ver, amada igreja do Senhor, é que por mais uma vez Davi vai agir de misericórdia e de compaixão para com Saul, que por mais uma vez buscou a Davi para matar. Podemos ver que mesmo com tamanha perseguição, Davi em nenhum momento intentou contra a vida de Saul, nem mesmo passou pela sua cabeça tamanho pensamento. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 26, versículo 50. Iremos ver que Jesus chamou de amigo aquele que lhe traiu com um beijo. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, iremos ver Jesus orar ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esses eram aqueles que escarneciam de Cristo e repartiam as suas vestes enquanto Cristo estava naquela cruz. E é este mesmo sentimento que Deus quer que tenhamos uns para com os outros. A nossa guerra não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e a potestade do reino espiritual. Em todo momento, a palavra do Senhor vai nos instruir que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos.
Em todo tempo, a palavra do Senhor vai nos instruir que devemos amar até mesmo os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, assim como está em Mateus 5, versículo 44. E em todo momento devemos perdoar os nossos irmãos. Olha o que diz em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7, glorificado seja o nome do Senhor. Ou seja, em todo momento devemos perdoar o nosso irmão. Sei o quanto é difícil amar e orar por alguém que nos persegue. Muitas das vezes nos persegue incansavelmente. Porém, quando fazemos isso, não só obedecemos à palavra do Senhor, como também ficamos ainda mais parecidos com Cristo. E quanto mais nós formos parecidos com Cristo, mais nós glorificamos a Deus através de nossas vidas. Sim, as pessoas a qual vai estar ao nosso redor vai ver Cristo em nossas atitudes, Cristo em nosso falar, vai ver Cristo em nossas vidas, porque agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Santo é o nome do Senhor. Continuemos. Então, lá no versículo 17, iremos ver que Saul vai reconhecer a voz de Davi, fato esse que também acontece lá no capítulo 24, versículo 16. Então, no versículo 18, ele vai indagar a Saul o porquê de toda aquela perseguição. E ele ainda vai perguntar se teria feito algum mal contra o rei e se teria algum mal em suas mãos. Não era que Davi queria saber se tinha cometido algum pecado contra Saul, mas Davi aqui estava querendo lembrar Saul que aquela perseguição era totalmente sem motivo. Sim, Davi tinha total certeza de que em nada ele estava em falta com o rei. Sabe por quê? Nós já vimos lá no capítulo 24, com a nossa diaconisa Ruth, no versículo 9 ao 11. Porém, vamos ver lá no versículo 11, o que diz a palavra do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal e nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para tirar. Sim, amada igreja do Senhor, aqui Davi ele tinha total certeza que em nada ele pecou contra Saul. Davi, e muitas vezes, teve a chance de se levantar contra o rei e não fez. Porém, ali nós podemos ver que ele estava literalmente, ou seja, está mais do que provado que o pecado da inveja, do orgulho, da prepotência e a falta de temor a Deus tomou literalmente o coração de Saul. Ali, ele estava entregue ao desejo do seu coração, assim como diz lá em Salmos 81, versículo 12, que vai dizer, olha, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e ando segundo os seus próprios conselhos. Ou seja, Saul, ele deixou de escutar a voz de Deus, ele perdeu o temor a Deus, agora ele estava entregue aos desejos do seu coração, a qual ele andava segundo os seus conselhos, segundo as suas vontades. Em todo momento, Deus ele vai nos advertir. Cabe a nós obedecer à voz do Senhor. Sim, assim como ele advertiu Caim, que está lá em Gênesis 4, versículo 7, que vai dizer, olha, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Era Deus falando, olha, se você tivesse feito o bem, será que você não teria sido aceito? Agora, porque você não fez o bem, o pecado está à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Porém, nós sabemos que Caim nada se atentou para aquilo que Deus o advertiu. Ele foi e fez aquilo a qual veio ao desejo do seu coração e pecou contra o Senhor, e nós sabemos que tamanha maldição caiu sobre a vida dele. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, não nos atentamos à voz do Senhor, estamos totalmente vulneráveis a desejos pecaminosos. E quanto mais endurecemos o nosso coração para Deus, mais entregues estamos aos nossos desejos, de tal maneira que isso
vai trazer um grande perigo para a nossa alma, sim, e podemos perder a nossa salvação, porque a palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte. E nós sabemos, amada igreja do Senhor, qual é o destino daquele que morre sem Cristo Jesus. Nós sabemos qual vai ser o destino daquele que morre no pecado. Vai ser a condenação eterna, a qual o fogo nunca se apagará. Daremos continuidade no versículo 19. Aqui nós iremos ver Davi dizer para Saul que se foi Deus que levantou Saul para o perseguir, então ele, Davi, procuraria o perdão de Deus através da devida oferta. Davi reconhecia a legitimidade da intenção de Saul, mas ofereceu-se para expiar qualquer pecado de sua parte. E a segunda parte do versículo, Davi vai dizer que se fossem os filhos dos homens, que eles fossem malditos diante da face do Senhor, pelo fato de estarem naqueles dias forçando Davi a sair da herança do Senhor. Com essa atitude, aqueles homens estavam literalmente expulsando Davi da face do Senhor, de tal maneira que Davi vai dizer, olha, é como se eles estivessem falando, vai e serve a outros deuses. Ele vai citar isso porque naquela época era de costume pessoas adotarem os deuses da terra a qual eles iam. Ele sentia que aqueles homens estavam literalmente o afastando da adoração a Deus e o empurrando para outros deuses. Amada igreja, a Bíblia ela é tão atual que se nós pegarmos esse contexto e trazer para os dias de hoje, eu falo com toda convicção e certeza que isso acontece nos dias de hoje no meio do povo de Deus. Sim, Deus levanta pessoas, Deus faz promessa para pessoas dentro da sua casa. Essas pessoas começam a se levantar diante da presença de Deus. E os irmãos, ou alguns irmãos vão olhar para essas pessoas e vai começar uma perseguição tamanha. Perseguição essa causada às vezes por inveja. Pessoas que estão no acomodismo e Deus não usa mais. Pessoas que não dão ouvidos mais à voz do Senhor. E agora começa a afrontar aquele a qual Deus está levantando para fazer a obra. Sim, amada igreja do Senhor. Devemos tomar muito cuidado, podemos estar expulsando o nosso irmão do corpo de Cristo com tais atitudes. Não podemos jamais sermos instrumentos de divisão e contenda no meio do povo de Deus. E por outro lado, devemos tomar muito cuidado com aqueles que procuram trazer a divisão e a contenda. Sabemos que por 2 vezes os ifeus se levantaram para denunciar Davi. Para que os irmãos entendam, se os ifeus tivessem ido na primeira vez e o rei Saul estivesse falado, olha, eu não quero saber desse assunto, com certeza os ifeus não teriam voltado uma segunda vez. Olha o que diz em Tito capítulo 3, versículo 10. Quanto àquele que provoca a divisão, adverte uma primeira e ainda uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Ou seja, aqui não está falando que nós devemos virar as costas para o irmão, mas nós devemos tomar cuidado com isso. Olha, se o irmão vier com algo que vai trazer divisão, que vai trazer contenda, ou até mesmo com a fofoca, adverte uma primeira vez. Se ele vier uma segunda vez, adverte novamente. Porém, se ele vier uma terceira vez, seja educado e fala, olha, irmão, não me leve a mal. Mas se o irmão quiser falar algo de Deus comigo, nós iremos falar. Se o irmão quiser saber algo da Bíblia, nós iremos sentar e falar sobre a palavra do Senhor. Se o irmão precisar de uma oração, nós iremos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. Porém, se o irmão quer trazer esse tipo de palavra, me perdoe, mas eu não estou aqui para receber esse tipo de assunto. Eu não estou aqui para escutar esse tipo de assunto. Sim, irmãos. Se Saul ele tivesse feito isso na primeira vez, os ifeus não teriam retornado. A fofoca, a calúnia e a contenda só tem lugar se tiver um ouvido para escutar. Quando nós não damos brecha para esse tipo de assunto, com certeza o mal será cortado pela raiz. Olha o que diz em Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, pois, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculo à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles.
Nós devemos sim se afastar de certo tipo de assuntos, de certo tipo de questões. Quando nós se afastamos, nós não damos brecha para o inimigo atuar no meio da igreja do Senhor e trazer contenda e divisão. Devemos tomar sim muito cuidado. Então, no versículo 20, Davi vai fazer um pedido para Deus que o sangue dele não fosse derramado diante da face de Deus, porque ele teria saído o rei de Israel para o buscar como se ele fosse como uma pulga, que saiu o rei de Israel para buscar uma pulga, como quando se caça uma perdiz nos montes. Lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 14, nós também vimos com a diaconisa Ruth, vai dizer assim: após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Sim. Se meditarmos nesses dois capítulos, ou seja, nos dois versículos do capítulo 26 e do capítulo 24, era como se Davi estivesse falando, porque o rei perde tempo em perseguir a um cão morto ou a uma pulga. Eu não sou nada, eu não causo, não trago dano algum para ele, e ele sai a me caçar como se eu fosse uma perdiz. A perdiz naquela época era uma ave de certo porte que faz seus ninhos no solo e era muito procurada como caça por causa da sua carne, que era muito apreciada. Em outras palavras, Davi estava falando: olha, eu não passo de uma pulga e ele me caça como se eu tivesse tamanho e valor. Ele me caça como se eu fosse alguém que fosse trazer um grande mal para ele. Ou seja, eu não sou ninguém, porém ele me caça como se eu fosse o maior inimigo da parte do Senhor para a vida dele. Ele me caça como se eu fosse o maior inimigo, sendo que naquela época os maiores inimigos de Saul eram os filisteus. Saul, ele gastava os recursos que ele tinha, gastava o tempo e a força dos soldados para perseguir um homem que não iria trazer perigo para ele. E nós já vimos que Saul, ele sai para perseguir Davi e os filisteus invadem ali Israel, a qual ele tem que voltar rapidamente. Sim, muitas das vezes nós se encontramos nessa posição, gastamos tempos e esforços, gastamos recursos com aquilo que não traz proveito nenhum para nossas vidas. Deixamos de investir no reino de Deus para investir nas coisas terrenas. Sim, amada igreja do Senhor, deixamos de investir no espiritual para investir no carnal. Muitas das vezes estamos perdendo a nossa salvação porque nós não estamos investindo em santidade para nossas vidas, mas estamos trazendo aquilo que é corrupto para nós mesmos. Sim, estamos gastando nosso tempo naquilo que não provém para nossas vidas, quando era para nós estarmos investindo no reino dos céus, quando era para nós estarmos investindo em oração, na palavra do Senhor. Muitas das vezes estamos investindo no Facebook, muitas das vezes estamos investindo no WhatsApp da vida, muitas das vezes estamos investindo em roda de escarnecedores, quando era para nós estarmos no círculo de oração e estar nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Estamos nos enchendo de coisas carnais. Saul estava investindo o seu tempo, os seus recursos, naquilo que não iria trazer ganho para a vida dele, porque Davi não ia trazer perigo para ele. Quando era para Saul estar investindo os seus homens de guerra, o seu tempo contra os inimigos de Israel. Devemos tomar muito cuidado, amada igreja do Senhor, em como nós estamos investindo o nosso tempo, em que nós estamos investindo a nossa vida. Sim, podemos estar trazendo maldição. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós venhamos buscar primeiramente o reino dos céus para a nossa vida, que as demais coisas, amada igreja do Senhor, nos será acrescentada. E as primeiras coisas que serão acrescentadas em nossa vida será a santidade, comunhão com Deus
intimidade com Deus. Sim, amada igreja do Senhor, seremos cheios do Espírito Santo do Senhor, cheios de autoridade do Senhor para nossas vidas. Glória a Deus e aleluias. Amada igreja do Senhor, passará os céus e a terra, porém a palavra do Senhor não passará. Fico por aqui, amados irmãos. Gratidão a Deus e a vida de cada um que até aqui tem nos acompanhado. Até a próxima leitura, a qual iremos finalizar o capítulo 26 para a honra e glória do Senhor. Fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.